Pronto, pessoal, essa nossa segunda etapa da nossa revisão, ela está direcionada diretamente ao livro didático. Você pode observar que algumas informações contidas nele vêm com imagens e palavras destacadas em negritos, né? Ao analisar esses tópicos existentes dentro do texto, eu vou identificar primeiro, para o meu estudo, o título e os subtítulos. Por exemplo, placas tectônicas, a deriva continental. Quando a Terra treme, ocorre o quê? Catástrofes naturais. Então, o título vem seguido de palavras em negritos, para eu me perguntar e saber do que se trata, que são os destaques do assunto, e vem os subtítulos. A deriva continental é uma teoria já comprovada, como expliquei a vocês no vídeo anterior, pelo alemão Alfred Wegener, ou Wagner, como queira a pronúncia, ou Wegener. Tem várias formas de se pronunciar, tá ok? Veja só, Alfred Wegener, ele, ao observar o contorno do mapa mundi, as ideias que já se tinha a respeito de rochas características de um continente iguais às de outro, chegou a uma conclusão que a Terra era toda junta, totalmente junta. E essa Terra, denominada de Pangeia, ela passou por movimentações, os terremotos que se sucederam, os vulcanismos, tudinho, separou essa placa de terra emersa de uma da outra e deu origem, ao que conhecemos hoje os continentes. Isso foi de uma hora para outra, professor? Não, isso durou milhões e milhões de anos. Nesse intuito de transformação do nosso planeta, a Terra passou por várias catástrofes naturais e ainda hoje passa. Esse processo você tem que entender que ele é lento e gradativo. Ao estudar, o primeiro ponto que você deve analisar é as palavras em negritos. Eu tenho o título e as palavras em negrito. Olha aqui, ó, crosta. Lembra que eu falei da Terra emersa? É a crosta terrestre. Ela se divide, manto superior e o inferior, ali, crosta superior, e crosta inferior, que a parte já tem um contato com o manto. Ao analisar a palavra aqui também, manto, eu tenho que saber o que é crosta, eu tenho que saber o que é manto, eu tenho que saber o que é núcleo. E esse conjunto eu chamo de litosfera, a esfera de rocha, que na prática não é totalmente uma esfera de rocha. A gente tem os principais elementos: água, terra e ar, que são os gases, não é isso? E o fogo. Imagina só a terra sendo moldada pelo fogo. Os vulcões é um exemplo disso. O manto lá fervendo dentro da terra é um exemplo disso. Então, ao estudar, eu tenho que saber, em destaque, o que já se pede. O que é a crosta? O que é o manto? O que é o núcleo? O que é a litosfera? E aí, o que são as placas tectônicas? Lembra que eu falei de Pangeia? A palavra que vem do grego, que significa, toda a terra junta. Aqui o conjunto de Eurásia, aqui o conjunto da terra de Gondwana. Isso é interessante. Então, não é todo mundo que consegue estudar coerentemente. Vocês conseguem, por exemplo. Porque na dica em que vocês vão adquirindo esse conhecimento, vocês vão desenvolvendo o seu ensino-aprendizado. Todo mundo todo mundo nasce sem saber nada. Vai aprendendo mamãe, papá do papai. Vai aprendendo a andar com a mãe ali, tem, saindo puxando e você tombando. Já viu uma criança cambaleando? Então a gente aprende a andar com nossos pais, A gente aprende a falar mamãe e papai porque a gente escutou alguém falar isso. E quando o professor ele orienta, você já é um Homo sapiens. Você já tem a capacidade de discernir. Então, pessoal, para você bem estudar essa página aqui, eu tenho palavras-chave.
Quais são elas? Crosta, manto, núcleo, litosfera, placa tectônica e pangeia. É interessante que ao deparar com esses assuntos, eu vou para frente. Se eu já sei o que se trata a respeito disso, aí eu já vou para o outro lado. Não é? Eu não posso fazer a leitura mecânica. Ah, professor, tem uma palavrinha nova lá que eu não sei. Por exemplo, o que é pangeia? Eu li lá o que é pangeia. Eu vou procurar um dicionário. Aqui já tem uma explicação a respeito. Né? Uma palavra de origem grega. Deu para você ter uma noção de como é que vamos estudarmos. Isso aqui é o que? A deriva continental. Uma teoria que foi desenvolvida em 1912. Ó, mais de 100 anos. Não é interessante que é bem presente esse assunto? Ao analisar os fatores da deriva continental, como nós já debatemos, eu só estou orientando como é que você vai estudar. Eu vou identificar as catástrofes naturais. Quais são as catástrofes naturais? Primeiro, eu tenho um tornado. E o que é um tornado, professor? Eu até coloquei a interrogação aqui para você analisar. O que é um tornado? Como é que ele se forma? Eu tenho que ter conhecimento disso. O ciclone é interessante a sua formação porque é bonito e ao mesmo tempo assustador. Observe só que eu também tenho outra catástrofe natural, um furacão. O que é o furacão? Tá vendo a palavra em negrito? Tá vendo as palavras em negrito? Tornado e ciclone? É interessante que as palavras elas têm significados diferentes e ao mesmo tempo semelhantes em determinada parte do mundo. Por exemplo, pessoal, existe uma série de fenômenos que envolve, né, os ventos. Alguém já me perguntou na quinta série, quando eu estudava, o que é o vento. E eu tinha um amigo, ele é falecido, ele é irmão de Luiz do Mercadinho, quem é da Barra sabe, que foi vice-prefeito. Era galego. Ele disse, esses anos todos eu estudando, só aprendi uma coisa, o que é o vento. E, de tanto ele repetir isso, eu aprendi o que é o vento, que até então eu não sabia.